Aqui é o Zago Tatu e eu vou passar para vocês umas dicas de como eu fiz o contorno, né, desse fechamento de braço aí, dessa geisha, né? É uma geisha com uma máscara de rânia oriental. Legal? Para começar ali, como é um desenho comprido, na hora de fazer o decalque eu gosto de recortar ele na metade para poder fazer uma aplicação melhor do decalque, né? Para não ter perigo de borrar nem nada, entendeu? E aí eu uso aqui a minha cadeira odontológica para poder fazer o apoio, né, do braço. E eu gosto de colocar sempre uma almofada por baixo ali, plastificada, né, para manter a higiene ali e a biossegurança também. E olha só para você ver, como eu acabei de fazer o decalque, eu usei o decalque IT, certo, da Electric Ink. E eu gosto sempre de já decalcar, esperar uns 10 minutinhos, tá, para ela secar bem, mas mesmo assim eu procuro retirar um pouquinho o excesso do decalque para não ficar borrando, né? E o que eu acho interessante também é sempre passar um pouco de vaselina, né? Bem pouquinho, espalhar bem, não é para passar excesso, porque a própria vaselina pode acabar derretendo ali o decalque e fazendo ele borrar, tá bom? A gente usa essa vaselina mais para impermeabilizar realmente, né? E para não ter problema de perder o decalque logo, que é uma dificuldade que a maioria dos tatuadores iniciantes tem aí, quando vai fazer a tatuagem, né? Eles perdem o decalque e depois dá um problema para poder fazer novamente, né? Eu estou usando aqui a máquina Electrapop, tá? E estou usando um buchão de 9 RS, 9 agulhas, tá bom? Que é o que eu preciso para esse tipo de bold line aqui. Estou usando também 9 volts na fonte, tá? Porque a RS, né, o buchão, como você sabe, ele, apesar dele ser mais aberto, ele precisa de mais potência na máquina para poder perfurar, para fazer um traçado mais grosso. Então a gente tem realmente que estar com a máquina um pouquinho mais avançada a velocidade dela para você conseguir fazer a penetração dessas agulhas uniformemente para sair o traçado do jeito que a gente precisa, né? Um traçado grosso e bonito, certo? Você pode reparar ali que eu uso a máquina um pouquinho inclinada, certo? Você vai reparar, em alguns traços eu uso ela um pouquinho mais em pé, em alguns outros traços eu uso ela um pouquinho mais deitada, para poder dar uma diferenciação de traço também. Não é porque eu estou usando um buchão de 9 RS que eu vou fazer todos os traços na mesma grossura. Tem alguns traços que eu faço com a máquina mais em pé para sair um traço um pouco mais grosso, e um pouco mais fino eu faço com a máquina mais deitada. Às vezes, como a gente vê ali no início de toda a tatuagem, até a gente se adaptar ao trabalho, pegar realmente a função do peso da mão ali, a maneira de esticar a pele, principalmente no antebraço, que é um local um pouco assim mais difícil de tatuar porque não tem muito apoio, né? A gente acaba fazendo tipo um traço, ele não fica tão firme no começo, né? Até estabilizar a mão ali, ficar com a mão mais firme, né? E depois a gente dá uma repassadinha em cima com bastante cuidado, para dar uma tonalizada melhor no traçado, para pegar um pouquinho mais de tinta e chegar na grossura que a gente quer. Então, sempre no início da tatuagem, dos contornos, né, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu faço um pouco mais suave ali, para ir esquentando a mão, digamos, né, para começar a pegar mais firmeza e tal. E aí depois eu já vou mandando brasa tranquilamente na profundidade certa que eu sempre preciso fazer, né. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milena, moro numa cidade aqui no interior de São Paulo e vim falar para vocês sobre um curso que eu estou fazendo parte, que eu ainda sou iniciante, que é o Expert do Zago Tatu, né? Nosso mestre. Acredito que todos já ouviram falar nele. E é um curso assim completíssimo. Eu falo por mim porque eu não tinha noção nenhuma de tatuagem. Nunca havia pego em uma máquina, não sou especialista em desenhar. Outra coisa que eu fiquei bem contente em saber que não precisa ser desenhista para ser um tatuador. E o curso dele online, o qual eu faço parte, que sou iniciante, é um curso muito completo. Você aprende desde a montagem de máquinas, regulagem de agulha, o diâmetro da agulha, o tipo de agulha para cada tipo de desenho, para cada técnica, a dissolver tintas. Então realmente assim é completo, né? Tem uns vídeos onde ele explica todas as técnicas, todos os passos,
A pintura não é corrida, é realmente em tempo real. Ele vai te ensinando tudo, realmente tintim por tintim. E o mais interessante de tudo é que o curso, além de ser online muito completo, ele te dá uma assistência em tempo praticamente integral pelo WhatsApp dele, que você manda os seus treinos, as fotos das peles que você faz, sintética, e ele te diz passo a passo no que você pode ser melhor, no que você pode estar aperfeiçoando. E, gente, realmente incrível. Eu que já fiz vários cursos em áreas diferentes, posso dizer que eu nunca tive uma atenção assim tão minuciosa como a do mestre. É realmente um mentor, né? Nem professor dá para ser chamado, é mentor mesmo, porque é uma atenção assim fora do sério mesmo. E fora também que tem um grupo de WhatsApp onde a gente participa, os alunos, né? E ele também, um dá dica para o outro sobre impressora, sobre decalque, sobre técnica, sobre a agulha que usou, a tinta que usou. Então, assim, é muito legal, é muito completo e faz a gente pensar que o sonho não está tão longe assim, né? Então, eu acredito que logo eu vou estar começando a tatuar e tendo o meu estúdio aqui na cidade, tá bom? Valeu, galera! Você pode reparar que eu gosto sempre de fazer o traçado, passar um pouco de vaselina, né, para que essa vaselina impermeabilize o local, além dela me ajudar a deslizar melhor a mão, né, que está levando a máquina, ela também evita, né, um sangramento e tudo mais. E faz a tinta não grudar demais em cima da pele, fica fácil de limpar, olha só, entendeu? Quando você passa a vaselina, o excesso de tinta que não entrou na pele vai ficar em cima dessa película de vaselina, facilitando que a gente consiga limpar numa passadinha só de papel toalha ou paninho toalha. No caso eu uso o paninho toalha. Então é tipo assim, se você perceber que você precisa realmente passar 2 vezes no local, tem que tomar bastante cuidado em relação a não engrossar muito o traço, porque a gente sabe que se você engrossar um pouco mais o traço de um lado e o outro lado ficar o traço normal, vai chamar muito a atenção para aquele lado onde está mais grosso o traçado. Então, se acontecer isso de você fazer um traço e ele precisar de um retoque e ele engrossar um pouquinho, a técnica que a gente usa aí para não deixar isso chamar muito a atenção é em algumas outras partes da tatuagem a gente fazer o traço um pouquinho mais grosso também, certo? Para poder não ficar parecendo que foi um erro na realidade. Porque a gente sabe que a tatuagem, como é uma obra artística, né? Ela não comporta uma perfeição 100%, pelo fato de a pele não reagir do jeito que a gente quer em certas circunstâncias, né? Às vezes ela não está bem esticada, então ela acaba não dando o traçado perfeito do jeito que a gente quer já de primeira. E aí, se precisar engrossar, é bom engrossar um pouquinho em algumas outras partes também. E você pode perceber que eu não faço o traço muito rápido, entendeu? Vai ter nesse vídeo sim algumas partes do vídeo bem aceleradas para não ficar um vídeo muito grande, porque essa tatuagem ela demorou um tempão para ser feita, né? Em torno de 1h30 mais ou menos, porque como é um fechamento de braço, a gente não precisa ter muita pressa para fazer o trabalho. E aí, no caso de ser um desenho bold line, também tem que trabalhar mais devagar um pouco para poder dar uma qualidade do jeito que a gente precisa. E aí uma coisa também que é interessante, que não vou dizer que não funciona para todos os tatuadores, mas cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu gosto muito de fazer o traço puxando de cima para baixo, certo? Eu acho que dá mais firmeza para deslizar a mão, para seguir o traço, puxando na minha direção, né? De cima para baixo. Eu faço também os traços de baixo para cima, mas quando são traços menores. Quando são traços compridos assim, na realidade, eu não fico com a mão muito num ponto de apoio ali, eu passo um pouquinho de vaselina no dedinho ali, né, no dedinho, o mindinho e no anelar, para poder deslizar um pouquinho a mão, né, na realidade, para poder seguir o contorno, porque chega uma certa área do comprimento que a mão já não tem mais aquele contorno perfeito do jeito que a gente quer. Então a gente tem que puxar a mão, né, puxar o braço, igual o pessoal diz, para poder deslizar melhor e seguir o tamanho do contorno que a gente precisa. Então você pode perceber que geralmente eu dou alguns retoques em algumas partes, né?
apesar de que depois tudo isso daí vai ser sombreado, vai ter cor também. Então tem que se preocupar mais com a parte de fora do traçado, onde não vai um contorno pesado, né? Porque se tiver algum defeitinho em alguma parte onde vai o contorno, do lado de dentro onde vai sombreado, né? Não tem problema, porque você pode dar uma acentuada no sombreado depois e fazer uma, vamos dizer assim, esconder um pouquinho algum detalhezinho que você achar que não ficou muito bom, que nem nessa parte de dentro, né? Então a parte de dentro tem um sombreado mais intenso, é melhor para poder fazer o contorno, que você não precisa ter tanto medo se vai errar, se vai ficar tremidinho. Às vezes o próprio cliente mexe, né, na hora que a gente está fazendo o traçado. Aqui no caso, esse cliente aqui, ele passou a pomada TKTX anestésica, então ele está super tranquilão, não está sentindo dor nenhuma. E aí você pode perceber algumas partes, no caso, as partes de fora, né, são as mais importantes para a gente poder seguir com uma qualidade melhor de traçado, se preocupar um pouco mais com a qualidade do traçado, porque nessas áreas não vai ter um sombreado muito pesado depois na sequência das próximas sessões, né? Então os locais do lado de dentro, onde vai ter um sombreado mais pesado, você pode até dar uma engrossadinha ou dar uma tremidinha se for necessário, né? O bom é que isso não aconteça, que a gente consiga levar a tatuagem inteira toda da maneira certa, procurar caprichar ao máximo, né, no contorno, para ficar bonito, porque o contorno é o que mais chama atenção na tatuagem, principalmente desenhos orientais, que é bold line. Então você pode reparar aí que o traçado está ficando numa grossura bacana. Sempre é bom a gente dar uma limpada, né, para poder observar se tem algum local que precisa dar um retoquinho. Nunca deixar o retoquinho para depois, tá? Você faz o traço, se precisar o retoquinho, você já faz na hora o retoquinho ali, para não deixar inchar a pele, porque quando incha a pele, se você vai passar de novo, não vai conseguir ter uma qualidade 100% de centralização do traço em cima do traço que você já tinha feito. Então é importante prestar atenção nesse ponto também. Então olha só, você pode perceber que quando tem algum traço de curva, eu prefiro fazer o traço, né, pequeno da curva primeiro, para depois fazer o traço mais longo, que fica mais fácil de eu emendar ele. E aí, como eu tinha dito, olha, se precisa retocar, já retoca na hora, para não dar tempo que a pele inche, né? Porque se a pele inchar, ela já vai atrapalhar que você consiga passar novamente em cima do mesmo traço, vai acabar saindo um traço duplicado, é bem mais complexo. Então o certo é já resolver na hora, se precisar repassar em cima do contorno ali, tá bom? E o importante é sempre esticar bem a pele. O segredo também é manter essa tinta um pouco diluída, tá? Nunca usar o contorno ali com a tinta 100% do jeito que ela vem no tubo, porque às vezes ela está um pouco além do que a gente precisa para o local da pele, entendeu? Eu gosto de dar uma afinadinha ali, colocar algumas gotinhas de diluente no batoque para ela pegar melhor, ela vai pigmentar de uma maneira mais suave o traçado. Isso aí é uma dica que eu sempre passo para os meus alunos, para que eles possam conseguir fazer um contorno melhor, sem ter também aquela sujeira toda na pele, né? Porque quando você pega a tinta pura, ela está bem porosa, ela tem bastante pó, né? O pigmento, e na hora de limpar também vai dificultar um pouquinho. Então o segredo é usar vaselina e dar uma diluidinha nesse pigmento para você poder fazer com uma qualidade um pouquinho melhor, né? Aí você pode perceber os traçados, né? A gente tem que esticar bem a pele. Quando é bold line é um problema sério se você não esticar a pele, porque aí ela não vai picotar ali do jeito que você precisa. Vai ficar meio esquisito o contorno. Então tem que esticar bem para a máquina ter aquela potência de furar realmente do jeito que você precisa o contorno bold line, para que ele fique um traço realmente bem feito, fique um traço firme. Sempre é bom limpar bem na hora que você vai retomar o trabalho. Aí no caso agora já peguei a maquininha Square, a maquininha importadinha, e aí
eu estou usando com essa máquina 5RL, tá? Para fazer o contorno das mãos e o contorno do rosto da geisha, né? Porque é mais delicado e tal. E estou usando também 7 volts na fonte para essa máquina e para essas agulhas, né? Estou usando também a tinta Everlast diluída, ela está 40%, ela está bem fininha, porque esse contorno eu não quero que ele fique muito pesado. O que tem que se destacar aí nesse desenho é o bold line da flor e da máscara, entendeu? Então, onde tem o rosto ali da figura humana, onde tem as mãos e o rosto, eu vou passar bem suave ali, só para fazer uma marcação, porque depois isso daí vai ter todo aquele sombreado mais realístico, entendeu? Mais suave, para ficar destacado entre a flor e a máscara. Então a dica é essa daí, trabalhar com a tinta mais diluída, para você poder ter uma tonalidade inferior, né, de contorno, para que o contorno seja mais fino e mais acinzentado do que o contorno que tem em volta no bold line. Tem muitas pessoas que às vezes erram nesse ponto, eles fazem toda a tatuagem com a mesma textura de tinta, com a mesma grossura, né, de tinta, sem diluir, e aí fica tudo igual, entende? Fica aquele riscão grosso ali, pesado, preto, né? Em locais que não tem necessidade. Onde você vai jogar um sombreado para ficar um pouco mais suave, é bom usar realmente a tinta mais diluidinha, tá bom? E também se tiver alguma beiradinha, olha só, que precisar dar uma retocadinha para emendar o traçado, é bom você já preencher na hora para não deixar para depois, porque a gente acaba realmente esquecendo algum detalhezinho, mesmo que isso não tenha problema, porque no final vai ter, em outras sessões, vai ter sombreado, vai ter pintura e todos esses, algum detalhezinho que faltou, a gente vai conseguir fazer depois sem problema nenhum. Aí eu estou fazendo uma marcaçãozinha bem suave, onde vai a sombra, né? Para facilitar depois no sombreado, na outra sessão, quando eu for fazer o sombreado, para poder identificar essas partes onde eu vou ter que escurecer um pouquinho mais. Você pode perceber que eu trabalho com a máquina um pouquinho deitada, entendeu? Para fazer o contorno. Geralmente eu acho que fica melhor porque dá para ver melhor o desenho, o decalque, né? E aí você pode reparar que não é porque eu estou trabalhando rápido não, tá? Eu acelerei mesmo a gravação para poder não demorar demais. Aí agora já estou trabalhando de novo com a Eletropop, com o Bold Line, tá? Com o buchão RS, para poder dar continuidade nas partes ali que é necessário, a parte de fora, né? Então, como a mão estava ali na sequência, eu já aproveitei para levar pronto também, porque senão é perigoso a gente perder o decalque e depois dar trabalho para desenhar só olhando no original, né? E eu não gosto de ficar retocando com canetinha, nada disso, tá? Então eu faço o possível para não apagar o decalque e poder ter mais tranquilidade na hora de fazer o trabalho. Vocês podem perceber que o pior fantasma que existe na vida do tatuador é quando você tem um desenho complexo e o decalque acaba sumindo em algumas partes, talvez por negligência da gente mesmo, né? Na hora de limpar e tudo mais, a gente acaba esfregando demais ali, onde não tem que esfregar, né? O certo é passar o papel toalha ou o paninho toalha de uma maneira bem suave, para que não retire, né, o decalque. E aquela coisa também, né? Tem que deixar o decalque secar bem antes de começar a fazer, tirar o excesso. Isso aí vai te garantir que você consiga ter o seu decalque do seu desenho por muito mais tempo na pele, sem você ficar sofrendo aí com aquele fantasma de pensar, poxa, se eu encostar o paninho ali para limpar a tinta, vai sumir o decalque roxo também. É sempre importante dizer em relação ao traçado, a velocidade do traçado na realidade, sempre importante a pessoa entender, o tatuador, né, iniciante, entender que não existe um padrão de velocidade de máquina para cada traçado, para cada grossura de quantidade de agulhas, no caso, né?
Isso aí vai depender muito do que o tatuador exerce em questão de velocidade de passada da mão no contorno, porque tem tatuador que gosta de trabalhar mais devagar, tem tatuador que consegue trabalhar um pouco mais rápido, então isso daí a pessoa tem que fazer essa regulagem dependendo do lugar do corpo também e o tipo de trabalho que vai ser feito, né? Então é interessante que se treine bastante e faça realmente vários testes para ver qual a velocidade você acha que você se adapta melhor em cada tipo de lugar que você vai estar tatuando, tá bom? Então, às vezes a pessoa tem aquela dúvida de falar, poxa, eu preciso saber qual que é a velocidade ideal para ter um contorno bonito. E não dá para a gente definir assim 100%, entendeu? É uma coisa que cada tatuador vai aprender ali da sua maneira e vai desenvolver do jeito que fica melhor para ele trabalhar, no caso. Então, aqui no caso, a única coisa que eu digo, quando é bold line, a gente não pode acelerar demais a máquina. Eu vejo pessoas trabalhando com 10, 11 volts aí, com máquina rotativa, né? Só porque está usando buchão, e aí acaba estourando o traçado, né? Você tem que ter coerência em relação à velocidade da máquina e a velocidade que você vai passar a mão ali, né? O traço da máquina, para não ter perigo de ferir demais a pele. Você tem que pigmentar a pele e não cortar a pele. Eu já vi muitas pessoas aí fazendo tatuagem que chega a escorrer sangue pelo fato de ter trabalhado com a máquina muito forte, ela feriu demais a pele. Isso aí também atrapalha muito na cicatrização da tatuagem e na permanência do pigmento no local onde foi aplicado, né? Porque se você machucar demais o traçado, com certeza vai engrossar uma casquinha ali, de um jeito ou de outro vai acabar criando casquinha, vai demorar para cicatrizar e acaba perdendo essa pigmentação, porque o corpo ele vai acabar expelindo, né, na hora da cicatrização. Então é muito importante que a pessoa que vai fazer esse tipo de trabalho tenha esse cuidado todo, né, para poder fazer uma pigmentação da maneira certa, né, da maneira correta, sem ter problema de machucar demais a pele. Aqui eu já estou fazendo o traçado do rosto, só uma marcação com a tinta bem suave, usando a 5RL novamente, e a voltagem 7 volts. Você pode perceber que é bem menos voltagem do que o normal que as pessoas usam por aí, e a velocidade também da passada da mão está bem suave, bem tranquila, para não fazer um traço muito forçado, digamos. Agora a câmera está com a velocidade acelerada, mas o traçado normal, você viu que é devagar. Tá? Isso aqui é só para não ficar muito longo o nosso vídeo. Né? Para você poder ver o trabalho sendo preparado de uma maneira mais rápida, só que você sabe que não é para passar rápido dessa maneira. E aí vamos só marcar o que é necessário, né? Para não perder o decalque, e aí depois os detalhes de sombreado e tudo mais vai ficar para a próxima sessão. Interessante você ver aí também que tem uma tatuagem antiga por baixo, bem na parte do rosto, né? Eu vou ter que cobrir isso daí com um sombreado, vou ter que trabalhar com cinza prata e o cinza naval e jogar também alguns brilhos de branco, né? Para poder cobrir essa tatuagem antiga. Então, voltando à velocidade normal, você pode perceber que é bem devagar o traçado, é bem de boa, esticar bem a pele para você poder ter aquele traço contínuo, bonito. Tem gente que fala que a máquina às vezes enrosca enquanto está fazendo o traçado. Na realidade, esse problema de enroscar pode ser duas coisas. Ou você está usando a ponta da agulha muito comprida para fora, né, na hora de fazer o traçado ali, porque tem gente que coloca a ponta muito para fora e quando a máquina recua a agulha, ela não esconde a ponta, então ela tem que esconder a ponta para dentro da biqueira quando a máquina recua o movimento dela para dentro. E outra coisa também que faz enroscar, quando você está fazendo traçado, ou até na pintura também enrosca, é se você não esticar bem a pele.
que a pele tem a resistência dela, né? Infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que têm a pele bem flácida e se você não esticar, ela não vai poder fazer o traçado do jeito que você precisa. Olha só, bem esticadinho e passando o traçado na velocidade boa, né? Ali, ó, sem ferir demais a pele e para também conseguir seguir o contorno numa qualidade bacana. Isso aí é sempre uma rotina em todas as tatuagens, né? Depois que você acostumou a fazer isso, fica mais fácil. Uma coisa interessante de dizer aí é que nessa parte do cabelo eu estou usando a tinta pura, tá bom? Porque o cabelo, esses traços eu vou cobrir algumas partes com sombreado preto, vou fazer uns degradês também. Então ali no cabelo eu usei a tinta pura, tá bom? Eu não diluí ela. É a mesma tonalidade da tinta que eu estou usando para fazer o bold line, eu estou usando no cabelo também, nesses traçadinhos onde faz a marcação das ondas do cabelo. Quando é no rosto e nas mãos, a gente dilui. Ali vai predominar o sombreado. Então, quando predomina o sombreado, a gente tem que dar um jeitinho de fazer um pouquinho mais suave, realmente. Então, você pode ver que ali é uma tatuagem antiga, bem embaralhada, mas no caso ela caiu 80% dela na parte do cabelo, onde é mais escuro, mais sombreado, e até tem algumas partes com pintura sólida também. Isso aí vai ajudar bastante a cobrir essa parte do desenho. E no rosto ali depois eu vou ter que fazer um milagre ali, usando black and gray, né? Usando a tinta sombreado preto e também algumas partes com o cinza, que não vai ser o cinza diluído do preto, vai ser o cinza realmente, que é o cinza prata que a gente usa, né? Você pode também fazer esse cinza prata diluindo um pouquinho de preto na tinta branca, tá? Para você conseguir a tonalidade que você quer, se você não tiver a tinta cinza comprada já pronta, tá bom? Isso aí é uma dica que eu passo para vocês, porque muitas pessoas às vezes pensam que é necessário comprar a tinta cinza, né? E depois não vai usar mais, vai usar uma vez ou duas só. Então, no meu caso aqui, como eu uso sempre, além de eu fazer a preparação da minha tinta, eu também compro a tinta pura. Dependendo do caso, eu uso a tinta pura, ou dependendo do outro caso, eu uso a tinta diluída, certo? Vai depender muito do trabalho que eu vou fazer. E você pode perceber ali, olha só, fazendo o traçado do cabelinho, né, nessa parte de cima. E aí, daqui um pouquinho já voltando, né, com o bold line para fazer o término dessas partes mais grossas ali. Então, como você pode perceber, a tatuagem, o contorno da tatuagem é a parte mais importante do desenho, que é o que chama realmente a atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado em fazer uma qualidade boa, tá bom? O contorno é muito importante sempre. E aí eu sempre digo, você pode fazer essas partes finas, ali, seguindo o detalhe do decalque, que está quase apagando, mas ainda dá para enxergar. Só lembrando que os fiozinhos têm que conectar, estão passando por baixo ali, mas eles têm que conectar na mesma direção dos que estão de um lado e de outro, né? Porque é continuidade. Eu já vi muita gente fazendo os fiozinhos ali que fica tudo torto, não se preocupa com continuidade. Então é importante você se preocupar em fazer a continuidade bacana. Então você pode perceber, olha só, o bold line você passa uma vez só, já fica bem nítido, né? Eu gosto de passar com a máquina um pouquinho deitada para fazer algumas partes mais finas, mas ali no caso ela está quase em pé para fazer o tração grosso realmente. Você pode perceber também que esse lado de dentro do bíceps do braço, né, ele é bem mais flácido a pele, então o cuidado ali em relação a esticar bem a pele tem que ser muito maior do que em qualquer outro lugar do corpo que tem a pele mais grossa. Essa parte de dentro do braço, a tendência dela ser flácida é muito grande, porque às vezes a pessoa já teve um braço um pouco maior, já fez uma musculação ou engordou e depois emagreceu, e essa pele fica ruim de trabalhar se a gente não esticar bem, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai fazer a tatuagem, vai ficar o traçado todo tremido ou não vai pegar bem a tinta por conta desse problema de não ter esticado a pele. Então você pode perceber que, olha aí, ó, o traçado flui, está acelerada a câmera, mas dá para você perceber que o traçado flui de uma maneira bacana, sem problema nenhum. E é isso aí, está quase finalizando a tatuagem, só pegando as últimas partes do bold line em cima.
que essa sessão foi só para fazer a marcação do desenho realmente. Você pode perceber que do lado de cima ali, perto da axila, sobrou um pouquinho de tatuagem antiga também. Tem outra no peito também que a gente vai cobrir numa outra oportunidade. Essa parte que sobrou para cima do cabelo ali, eu vou fazer um sombreado mais intenso para poder cobrir, certo? Eu poderia ter colocado uma pétala a mais, ou duas, né, da flor, para poder cobri-las, né? Mas eu vou ter que fazer um sombreado de fundo ao redor do desenho para juntar com a outra lateral de fora do braço, que também já tem um samurai, né, um samurai skull, que ele é uma caveira em formato de samurai. E aí eu vou ter que fazer todo esse sombreado em volta, então por isso que eu não me preocupei com essa parte que ficou sobrando ali. Então olha só, uma coisa interessante também, olha, como tem essa parte do cabelo, parte de fora, eu estou dando uma passada para engrossar, para separar um pouquinho, né, da outra parte que está muito fina, entendeu? Para destacar melhor um pouco o desenho. E olha aí, você pode perceber que a passada é tranquila, não é muito rápida, para conseguir fazer o traço do jeito que eu preciso. E é isso aí. Tomara que você também consiga ter tirado algumas dicas boas dessa aula, que você consiga resolver os seus problemas em relação a fazer os contornos, bold line ou fine line, entender um pouco como funciona a técnica desse tipo de trabalho, que não é difícil na realidade. Depois que você aprende a fazer do jeito certo, você vai perceber que é muito simples, que não tem tanto segredo, não vou dizer que seja segredo, mas sim técnicas, né? A tatuagem ela é totalmente feita de técnicas. A gente pensa às vezes que é segredo, que o tatuador tem o segredinho dele, mas não é. É simplesmente uma técnica que cada artista usa para poder atingir o objetivo ali final do trabalho, não é? Então, fazendo os últimos detalhezinhos que nem teria necessidade, né? Isso daí faz parte já do sombreado e da pigmentação sólida. Olha, engrossando mais um pouquinho também para separar essa parte que ela está em alto relevo ali do cabelo. Separar fica melhor para visualização, onde separa as mechas, né, do cabelo. E como eu tinha dito, né, deixar já tudo bem limpinho para poder observar os detalhes e ver o que mais precisa ser feito e tudo mais. Chega uma hora que o cliente já está com um pouquinho de dor ali, ele já quer finalizar o trabalho, ele não quer saber de riscar mais nada, quer deixar para a próxima sessão, e aí você vai perceber, eu vou te mostrar aí com as flechinhas, que ficou faltando alguns tracinhos ali no cabelo, tá? Olha aí, ó. Ficou faltando fazer alguns tracinhos com a 5RL, mas ele falou, não, vamos deixar para outra sessão. Tudo bem, não tem problema. Espero que você tenha gostado e um grande abraço do Zago Tatu.